Olá, pessoal. Esse é o Pedro Cardotti. Voltei. Eu sou Isabela Boscov e a gente está aqui hoje para falar de uma lista muito especial que a gente fez, não é, Pedro? Sim. Como vocês sabem, é junho, o mês do orgulho, e a gente separou uns 10 filmes numa listinha uma listinha LGBTQIA+, que, por economia, nós vamos resumir como queer. Economia vocal, né? Resumir como queer. E são 10 filmes que a gente gosta muito, que a gente acha muito especiais. Vocês vão encontrar a lista inteira no Letterboxd, o link está aqui na descrição. Eu vou mencionar os outros títulos dela no Instagram, nesse fim de semana também. Mas para este vídeo nós separamos 3 filmes, certo? Sim. O primeiro deles é Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine, que eu esqueci. Siamá. Siamá. O segundo é Praia do Futuro, do Karim Anus. E o terceiro é O Fim de um Longo Dia, do Terence Davis. E vamos começar com Retrato de uma Jovem em Chamas. Sim. Um filme lindíssimo de uma diretora que tem feito um trabalho incrível, a Celine Sciamma. Uhum. Eu recomendo muito que vocês assistam também Tomboy, um outro filme dela que é bárbaro. Mas Retrato de uma Jovem em Chamas eu acho que é muito especial para muita gente. Sim. Foi muito popular no lançamento, fez muito barulho, ganhou prêmio em Cannes, né? Sim. E foi um dos filmes mais aclamados daquele ano também, eu me lembro. Foi. Eu acho que ele é um filme muito especial. Ele trata de uma jovem pintora que no final do século XVIII vai até uma propriedade muito remota, Numa ilha, uma propriedade de uma aristocrata, para pintar o retrato de casamento da filha dessa aristocrata. A irmã dessa menina ia casar com esse mesmo pretendente, mas ela aparentemente se suicidou, né? E agora a segunda filha é que vai ter que casar e ela também está envelhecíssima com a ideia e se recusa a ser pintada de qualquer maneira. O retrato é um presente para que o pretendente aprove a transação, porque é uma transação comercial que estão fazendo, né, com ela. Mas um relacionamento, um amor desabrocha no meio de tudo, né? sim, entre a pintora que aos poucos vai conquistando a confiança da jovem, ela está pintando o retrato em segredo no começo, sem que a jovem saiba que isso está acontecendo, e a modelo do retrato. Eu acho que a primeira coisa que me pega muito nesse filme é que não existem homens em cena nesse filme. Não. Eles existem no comecinho do filme, que são os marinheiros que levam a pintora até a ilha, que eu esqueci o nome, acho que é Marianne, será? Não lembro do nome da ilha, Pedro. Não, a pintora, eu digo. A pintora. Eu não lembro, acho que é Marianne. Mas vamos deixar no suspense. Eu vou olhar aqui enquanto ele fala. Sim. E ele só aparece naquele momento, e a partir do momento em que ela chega na ilha, são só mulheres. Ela, a jovem, a criadagem... Que se chama Heloíse. Sim. Eu acertei Marianne? Acertou Marianne. Que bom. E a criadagem que também é só composta por mulheres. E é claro, a mãe da jovem. Sim. E tem coisas muito interessantes. Tem uma criada muito jovem que tem uma gravidez indesejada e é uma coisa em torno da qual todas as mulheres do vilarejo ali, as camponesas e criadas se reúnem em torno dela, assim como a pintora e a jovem aristocrata. Né? Tem uma cena maravilhosa em que elas estão comemorando uma festa folclórica qualquer na praia, ao redor de uma fogueira, que é da onde vem o nome do filme. Exatamente. Também, né? E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele tem uma energia feminina fortíssima, com muita sororidade, muita união feminina, muitos sentimentos femininos, só que ao mesmo tempo o filme é também uma celebração da arte em si. Porque é um filme que utiliza de várias formas da arte, e quando ele se conclui, ele tem 3 finais muito bem dispostos, e cada um deles simboliza um tipo de arte que une as personagens principais. Sim.
Sim. Elas se despedem através do figurino, e o figurino tem um papel muito importante nesse filme. Tem. Elas se despedem através da pintura e da literatura, e depois elas se despedem através da música e do teatro. A Heloíse, a única forma que ela tem de conexão emocional com o mundo é a música. Ela é uma pessoa muito recolhida em si mesma, né? Muito reprimida, muito infeliz, e está considerando dar cabo da própria vida também, como a irmã dela fez antes. E a música é a única coisa na qual ela encontra alguma vazão. E a última cena, o último final dos 3 finais é uma coisa belíssima. É o poder da arte através... Como a gente consegue se conectar com as outras pessoas e com nós mesmos através da arte, né? E uma conexão que, nesse caso, não tem nenhuma aproximação geográfica mais, né? Não tem nenhum contato mais entre as duas pessoas, mas aquele fio permanece intacto entre elas. Deixa aquela marca profunda, que eu acho que todo mundo já sente isso por alguma obra, né? E o filme é lindamente fotografado também. É um filme naturalista, né? Com pouco ensaio, pouco plano composto, né? Sim. O que é curioso em se tratando de um filme que trata de pintura, justamente. Então, o tempo todo ele contrapõe a artificialidade do retrato, né? O aspecto teatral do retrato, que tem uma roupa verde que ela tem que usar, que é muito chamativa, e com essa desorganização sentimental com que ele é filmado, né? Sim, eu acho que a própria cena que dá título, né, para o filme, ela é um símbolo muito forte dessa explosão que estava para vir, né? Então, eu acho que essa sacada é genial, assim. Não, é um filme belíssimo mesmo. E é um filme para ser apreciado com calma. Sim. Né? Eu acho que não é um filme de acontecimentos propriamente, é um filme de pequenos momentos que vão se acumulando, e na soma deles, eles vão dando outros sentidos para os momentos que antecederam eles, né? E um sentido totalmente diferente também para aquilo que se vai ver depois, num intervalo de alguns anos, né? E é um filme que quando você chega no final, você já está em outro universo, assim, você já está completamente tomado por tudo. Sim. É bacana essa ideia de ser uma ilha também, porque esse isolamento em que elas estão, essa redoma que não vai durar, né? Na qual elas se encontram naquele momento, é uma redoma na qual a Céline Sciamma coloca também o espectador, né? A gente está lá com elas e não tem mais nada à volta, não tem nada que interfira. O mundo é uma teoria, né? O mundo real é uma tese que vai se concretizar em algum momento, mas naquele momento, não. Naquele momento ele está afastado delas. E é muito interessante, né? Porque enquanto elas estão ali presas naquele mundo que são só elas e outras mulheres, é o melhor momento possível. E é quando elas saem de lá para o mundo lá fora, onde seria o mundo aberto, vasto, é quando elas já se separam e não... É quando elas estão mais aprisionadas nos papéis delas. Exatamente. É muito, muito bonito. É um jogo extremamente delicado, sutil e super bem escrito, super bem composto por parte da Céline Sciamma. E é um filme lindo. mesmo sem toda a nossa teorização em cima dele, ele é um filme lindo, é um filme super comovente. Muito. Aquela cena final é uma das que ficam comigo, assim, para sempre. Né? Sim. Um outro filme que eu acho muito poderoso e acontece numa chave completamente diferente dessa é o Praia do Futuro, né, do Karim Aïnouz, brasileiro, com o Wagner Moura e um ator alemão, o Clemens Schick. Né? E Praia do Futuro é um filme fragmentado, né? É um filme de 2. No começo, a gente tem o Wagner Moura como um salva-vidas na Praia do Futuro, né?
E num certo dia ele tenta salvar um sujeito do afogamento, ele não consegue. Tem um momento ultra intenso, ultra dramático com o amigo desse afogado. E, de alguma maneira, esse momento é tão intenso que forja entre eles imediatamente uma conexão, mas é uma conexão muito conturbada. Uhum. E Praia do Futuro a gente pode falar que ele é um filme sobre muita coisa, né? Sim. Ele é um filme sobre autodescoberta, ele é um filme sobre... Autodestruição. Sim. Autoanulação, né? É um filme sobre, como eu posso dizer, distanciamento e aproximação, né? É um filme fragmentado mesmo, entre dois mundos completamente opostos. Não à toa ele se passa em 2 lugares diferentes, no Ceará e na Alemanha. E quando ele vai para a Alemanha, é justamente em Berlim, que é a cidade que foi dividida por muitos anos por um muro gigantesco. E é um filme que, na sua própria construção, a primeira 1 hora de filme é uma coisa e a segunda hora do filme é outra completamente diferente. Sim. O personagem do Wagner Moura deixou no Ceará, quando ele foi para Berlim, um irmão mais novo, né? Que a certa altura vai aparecer e de maneiras um bocado diferentes daquelas que a gente imagina, vai se interpor entre ele e o personagem do Clement Schick, né? Tem um ponto de conflito que se instala, na verdade é como uma cunha entre os dois, né? O processo de divisão dos dois já é uma coisa, mesmo na união deles, no relacionamento deles, já existe esse processo de divisão, e o irmão é uma cunha que entra e separa, e daí vamos ver como rearranjar tudo novamente. Né? E é interessante, porque geograficamente falando, a gente tem o Ceará, um lugar quente, tropical e tudo mais. Com aquele céu azul, aquele mar azul. Né? Coloridaço. E do outro você tem a Alemanha, aquele lugar frio, gelado. Berlim é uma cidade escura, é uma cidade cinzenta. Né? E ao mesmo tempo que você tem essa diferença tão grande, você imagina certa coisa e o filme te oferece outra. Porque é justamente na cidade fria, escura, sem luz, que a personagem do Wagner Moura está numa situação completamente nova e, assim, podendo ser ele, né? Podendo ser o que ele nem imaginava que ele fosse também, né? Tem uma certa violência na maneira como ele é arrancado da vida dele por causa desse afogamento. Tem uma certa, não vou dizer violência, mas uma certa agressividade, uma certa... um certo enfrentamento na maneira como o Wagner e o Clemens se relacionam, né? O sexo deles é um sexo muito agressivo, às vezes, né? Até mesmo distante, né? Até mesmo distante. E tudo vem de maneira difícil, né? As coisas vêm por meio de explosões, de borbotões, né? Não tem um caminhar suave para nenhum desses personagens, né? Sim, exatamente. E também, a partir do momento em que o personagem do Wagner faz a escolha, né? De mudar de tudo, depois ele tem que lidar com as consequências dessa escolha, porque não é uma escolha tão simples assim como parece, né? E isso está bem estampado no irmão dele. É uma escolha bem difícil, aliás, né? O Karim é um cineasta muito especial. Aliás, ele é uma pessoa muito especial. Eu gosto demais do Karim. E eu acho que ele tem essa franqueza em nunca... tornar as coisas mais rosas ou mais doces do que elas são. Ele vai sempre no máximo da honestidade, né? Ele é assim desde Madame Satã, que foi o filme que colocou ele no mapa, um filme extraordinário, por sinal, fantástico. E eu acho que isso sempre está presente nos filmes dele. Muito. Céu de Sueli também, né? Céu de Sueli também. Nunca é fácil a pessoa conhecer a si mesma. É sempre um choque, né? E o Karim mesmo que volta esse ano com mais 2 filmes, né? Com mais 2 filmes. Pelo menos esperamos que sejam 2. Estamos aguardando ainda o Firebrand dele. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo que o filme está pronto, né? Está aguardando o lançamento. E tem Motel Destino também, né? Pela frente. Esse, pelo menos, a gente já sabe que vem esse ano. Sim.
Eu acho ele especial demais, assim. E Praia do Futuro, para mim, é um dos meus filmes preferidos da última década, das 2 últimas décadas, Eu assim. gosto bastante, mas para mim o dele é Céu de Sueli. Eu acho o Céu de Sueli... chega em outro nível para mim, eu acho lindo. Então, eu acho lindo o Céu de Sueli também, mas por alguma maneira eu acho que eu entendo mais, inclusive com essa mudança geográfica imensa que tem no filme, eu acho que é uma coisa que me fala muito de perto, assim, Uhum, né? sim. Ao mesmo tempo, a capacidade de você não se reinventar propriamente, mas de você ser aquilo que você é, porque ninguém sabe o que você foi antes, ninguém tem nenhuma referência Uhum. sobre a maneira como você cresceu, as referências culturais estão perdidas, né? E, por outro lado, o quanto isso é libertador e, ao mesmo tempo, o quanto isso é assustador, porque ninguém te conhece. Nem você mesmo, no Nem caso. você mesmo, no caso. Né? Eu acho um filme lindo, lindo, lindo. E acho o final, que é numa praia na Alemanha, Uhum, né? Não poderia ser mais diferente do que uma praia do uhum. Ceará. E que faz uma rima muito interessante com o começo do filme. Muito. Mas é muito bonito. É ao mesmo tempo desolador e E é uma tão declaração... eletrizante. E com uma declaração de amor muito bonita para o personagem do irmão, né? Muito bonita. Muito mesmo. Filmaço. Eu fico comovida quando eu penso em Praia do Futuro. Acho um filmaço mesmo, maravilhoso. E um outro filme muito lindo, diferente em tudo, não só desses 2 filmes, mas de qualquer outro filme, é O Fim de um Longo Dia, do diretor inglês Terence Davis, que morreu no ano passado depois de uma longa carreira, quase toda ela muito autobiográfica, né, Muito, Pedro? muito, muito. E o Fim de um Longo Dia ele é basicamente sobre a juventude desse jovenzinho É num infância subúrbio. e pré-adolescência, É, né? naquele subúrbio inglês típico trabalhador, né? Em Liverpool, né, Sim. que era então, em seguida a Segunda Guerra, uma cidade majoritariamente operária, né? Uhum, Liverpool faz parte ali do centro industrial da uhum, Inglaterra, né? E não tem um pai à vista, uhum, né? O pai provavelmente morreu sim. ou foi embora, a gente não sabe. Ele tem irmãos e irmãs mais velhos do que ele. Tem a mãe, que é uma figura que domina a imaginação dele. É um filme sobre memória, a maneira como a memória retrabalha os sentimentos, a moldura que ela cria para quem você é. Uhum, É um filme abstrato, uhum. digamos assim, né? Vale a pena falar que Fim de um Longo Dia ele tem um filme irmão, que é o Vozes Distantes. Sim, Só que enquanto Vozes Distantes ele trata mais sobre o conjunto familiar, o Fim de um Longo Dia ele trata principalmente sobre esse garotinho. é. E é um filme que quando você assiste assim de primeira vez, você fala, nossa, o que tem de queer aqui, né? Só que aí quando você descobre que ele é uma autobiografia do Terence Davis, que era gay, né? Não é mais, coitado. É, você acha camadas muito interessantes nesse filme. Tem uma quantidade de solidão imensa na Uhum, vida desse garoto, o Bud, uhum, né? É, tem uma conexão muito forte com a mãe e com a época em que ele viveu a infância e a uhum, pré-adolescência por meio da música, uhum, né? As pessoas cantam, a mãe dele canta muito uhum, enquanto está trabalhando, ela tem uma voz bonita, ela canta as canções populares e em todo lugar tem alguma música, tem uhum. alguém cantando, tem alguém ouvindo e tem também o encanto do garoto com o cinema, né? Sim. Que é o lugar em que ele vai e se perde ali. Uhum, E essa é uma solidão de alguém que se sente diferente uhum, e que os outros enxergam como diferente, uhum, né? O garoto tímido, sensível, solitário, quando ele vai para a escola dos meninos mais velhos, né? uhum. Aos 11 anos de idade, a primeira coisa que alguém diz para ele é: você é uma fruta, né? É, ele já está marcado ali. Uhum. Vamos lembrar que isso se passa na Inglaterra do pós-guerra, Sim. né?
Não tem nenhuma abertura para outras orientações sexuais na Sim. cabeça das pessoas, né? E tem algumas cenas, assim, muito pontuais, muito interessantes. Por exemplo, logo no começo, uma das primeiras cenas, eu acho, eu vou chamar de Terence pequenininho. Ele tá na janela de casa, no andar de cima, eu acho, e na frente tá tendo uma obra, uma construção. Sim. E tem um monte de homem fazendo um monte de trabalho braçal, tudo mais, e ele fica admirando, assim, com aquela cara de curioso, um homem que tá bem na frente dele, sem camisa, lá trabalhando. Aí quando ele vê que pegaram ele olhando, aí ele vira todo tristinho, assim, pra dentro de casa. Tem outras cenas também muito interessantes, como, por exemplo, como você vê que ele está sempre perto da mãe, das irmãs, e ele tem um monte de irmão, mas ele sempre está perto das irmãs, sempre muito conectado com as mulheres da casa. Tem também a relação dele com a fé cristã, e como você vê que tem sempre algo nele que pega ali, muito ele, como se fosse uma culpa cristã, mas a gente não entende bem por que ele sente aquilo. É. Ele reza, ele pede para ser melhor, né? Pede fervorosamente, né? Para ser melhor. O que eu acho muito interessante é que é um filme de cenas que aparentemente não tem uma ligação causal entre elas, né? Não tem uma sequência de acontecimentos. Ele é todo feito por meio de dissolves, né? Quando a imagem se dissolve em outra, ou uma imagem se sobrepõe a outra, as duas ainda estão meio transparentes, você vê as duas ao mesmo tempo. Tem muitas vistas da janela para dentro da casa e de dentro da casa para fora, pela janela. Sim. Né? Eu acho que se eu pudesse resumir esse filme... Desculpem. Eu acho que se desse para resumir esse filme em uma palavra, eu acho que Fim de um Longo Dia é um filme sobre saudade. Eu acho que ele é uma colcha de retalhos da vida do Terence, que ele sente muita falta, ele sente um carinho profundo, mas que ele sabe que ele nunca vai poder voltar. Que vai ser para ele, o máximo que ele pode fazer é tentar recriar, poder ver o passado dele, mas ele nunca vai poder tocar e viver aquilo de novo. E a sequência final do filme, em que você vê várias imagens, grupos de pessoas, as pessoas na igreja, as pessoas na sala de aula, ele na rua, outras pessoas na rua, as pessoas nos cinemas, como com a câmera perfeitamente perpendicular em relação ao plano, né, do solo. Tudo visto de cima e ele vai passando por esses lugares, isso é a expressão perfeita disso que você está falando. Eu vejo o passado, mas eu não posso mais tocá-lo. Né? E é muito interessante, porque ele vai da direita para a esquerda, né? Justamente ele volta. Todos eles são. Direita, e é por isso que a música é tão importante para o Terence, eu acho. Se você assiste os filmes dele, todos os filmes, eu acho, tem sempre usos fortíssimos de música. Sim. E nesse caso aqui eu acho que é tão especial porque, querendo ou não, se a gente olha, a música é a única coisa que a gente ainda pode ter de concreto. Mesmo que 30 anos atrás, 50 anos atrás, hoje a música ainda está aqui. Eu acho que tem uma outra coisa também. Eu acho que... os sons, e portanto aí se inclui a música, e os cheiros são os sentidos, que são os melhores condutores possíveis da memória. São os dois sentidos dos quais você não pode se defender. Você pode fechar os olhos, você pode não tocar nada, mas você não pode deixar de ouvir. É extremamente difícil tapar os ouvidos e deixar de ouvir. Você não pode deixar de sentir cheiros. Então, acho que eles levam a gente a uma conexão imediata com outros momentos. Todo mundo já passou por essa experiência. Ouvir uma música ou sentir um cheiro e ser transportado imediatamente para um outro lugar do passado, para uma cena, que pode ser uma cena isolada da infância, ou pode ser um período, né? Eu acho que eles jogam a gente sem escalas no passado. É o teletransporte da memória. E eu, infelizmente, fiquei muito feliz quando ele faleceu, porque ele estava super ativo.
Ele já estava planejando o próximo filme dele, já estava com o roteiro pronto, se eu não me engano, e me pegou realmente muito. Até porque o último filme dele, antes da morte dele, o Benediction, não sei se você já chegou a ver, Cheguei. é um filme super melancólico. É. E é um filme assim que se você não soubesse que ele morreu, você ia falar, nossa, isso aqui parece ser o último filme dele, né? O Terence Davis nunca foi um cineasta da felicidade, né? Ele sempre foi o cineasta da melancolia, né? Ele sabe expressar a melancolia de 1 milhão de maneiras diferentes que, que outras pessoas jamais imaginariam ser possível, mas ele expressa ela. É mais do que nostalgia, não é só lembrar do passado, é a sensação de perda do passado mesmo, o tempo todo, né? E eu acho que quando a pessoa está chegando no fim da vida, ele morreu com bastante idade já, né? Acho que foi 79 anos. Tudo bem, poderia ter vivido muito mais, mas, enfim, é uma vida longa. Eu acho que quando a pessoa pressente que ela está chegando no fim, eu acho que essas coisas se aguçam ainda mais. Eu acho que uma personalidade como a dele tende a interiorizar ainda mais os sentimentos, né? Muito. E é um filme super poético também, sobre um poeta. Ele já tinha feito a história da vida da Emily Dickinson, né, antes. E um filme sobre um poeta que participou da da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, e que era também homossexual, que teve uma vida super conturbada, super difícil de lidar com os traumas da guerra, a identidade própria, e que também tem muito autobiográfico dele nisso. E é lindíssimo. Eu me emocionei demais nesse filme. Terence Davis não é um cineasta que eu imagino com o qual as pessoas se relacionem de imediato. Sim. Né? Porque tem esse quê de abstração, de não sequencial, né, nos filmes dele, que talvez seja um pouco desorientador para a pessoa que não está acostumada, mas no momento que você se deixa levar, em que você aceita que ele te conduza, ele é um cineasta extremamente especial. Sim, muito. É um cinema fora da caixinha, né? Mas que quando você absorve, você transcende, assim, de certa forma. O fim de um longo dia termina de uma maneira transcendental, mas com o dia terminando, as nuvens passando na frente da lua, quer dizer, é uma imagem que, se você pensar, é um clichê, mas dado tudo que veio antes, ela ganha 1000 significados e fica super tocante, né? É basicamente o sonho de um mundo que já terminou. E com isso a gente termina também. Não deixem de conferir toda a lista que o Pedro e eu bolamos, né? No Letterboxd, repito, o link está na descrição. Eu acho que vale a pena.